Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, para que possamos refletir na palavra do Senhor. Vamos ler do 39 ao 46, mas vamos conversar um pouquinho sobre o texto anterior, que complementa aquilo que vamos ler. Meus irmãos, um missionário chamado Jim Elliot, ele decidiu ir ao Equador pregar a um povo não alcançado através de uma obra missionária chamada Operação Alca. E aquele povo chamado Awarani não conhecia Jesus e também não tiveram contato com nenhum outro ser humano além da sua tribo. E nessa tentativa de Jim pregar o Evangelho no ano de 1956, ele e mais 4 irmãos estiveram próximos dessa região e eles foram assassinados. Jim Elliot foi morto por tentar pregar o Evangelho a um povo não alcançado. Isso tornou-se de forma muito grande no meio da igreja cristã na época e, para a surpresa de todos, alguns anos depois da sua morte, sua esposa, Elizabeth Elliot, resolveu voltar no Equador para pregar para as mesmas pessoas que haviam assassinado o seu esposo. Elizabeth, diferente do seu esposo, consegue alcançar essas pessoas, elas se convertem e ela descobre que aqueles que assassinaram o seu esposo também receberam Jesus como Salvador da sua vida. Essa história é muito interessante para nós, porque o que moveu Elizabeth diante da dor e do sofrimento, a voltar ao local onde ela teve uma perda, um sofrimento, foi a voz do Evangelho de Jesus que a comissionou. A voz que impulsionou o seu coração a ir. A voz que foi para além da dor, do sofrimento e da angústia, entendendo que a missão transbordava para além do seu sofrimento. E nesse texto que nós vamos refletir, João tem o objetivo logo no início de mostrar o Logos, a palavra, o verbo eterno de Deus, o Logos eterno de Deus, que fala aos nossos corações, que transmite às nossas vidas o que nós devemos viver e seguir. João não tem o objetivo apenas de mostrar uma narrativa de milagres, que nós vamos ver aqui também. E há aqueles conhecidos 7 milagres de João, que João relata. Mesmo assim, João não tem o objetivo de mostrar apenas os milagres de Jesus. João tem o objetivo de mostrar a identidade desse Logos, o Filho de Deus, que deu a vida por cada um de nós. Então eu queria te convidar a ler esse texto e juntos refletirmos em alguns versículos deste capítulo. Diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto
num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Oremos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, ela é suficiente para nós. Nós, por ouvi-la, por lê-la, nós entenderíamos, mas pedimos ao Senhor graça, sabedoria e entendimento para trazer aquilo que o Senhor tem a falar com o seu povo e com a sua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Talvez você percebeu que eu voltei à mesma família, a família de Marta e Maria, e agora juntamente com Lázaro, e pretendo, numa outra oportunidade também, falar de um outro episódio, na qual Maria está envolvida, lavando os pés de Jesus, adorando. A ideia é que nós possamos, durante esse tempo, ver a maravilha de dar prioridade ao Senhor e se prostrar diante dele, como também entender que a peregrinação nessa vida, ela é composta de sofrimento, mas que isso não impede a nossa adoração, mensagem que nós vamos refletir mais à frente. Mas esse texto é muito singular. Jesus está do outro lado do Jordão, conforme o versículo 40 do capítulo 10 vai nos orientar, e ele é novamente convocado por essa família. Os versículos 1 a 5 vai trazer que esta família estava vivendo agora um processo diferente. Não era um processo da mesa de receber Jesus, os amigos. Agora eles estavam vivendo em dor, em sofrimento. Jesus, então, é convidado por Marta e por Maria através da seguinte informação, conforme o versículo 3 diz, que mandaram informar Jesus que Lázaro estava enfermo aquele a quem Jesus amava. Jesus tinha um carinho especial por essa família e os amava. Porém, algo precisa já de imediato pairar aos nossos corações diante de tantos milagres que nós vemos através do livro de João. Mesmo aqueles que o Senhor o abençoou, conforme a filha do oficial do rei, conforme a água transformada em vinho, conforme as bênçãos derramadas sobre o paralítico de Betesda, aqui nós vemos uma situação adversa, um pouco mais forte. Alguém estava doente, próximo da morte. Isso mostra para cada um de nós que, independente das circunstâncias em que vivemos e do nosso relacionamento com Jesus, mesmo sabendo que Ele nos ama, o sofrimento é parte das nossas vidas. As aflições são parte das nossas vidas. Isso mostra para cada um de nós que Deus, apesar de nos amar e cuidar de cada um de nós, ainda o sofrimento pode bater à nossa porta. O versículo 4 mostra que essa notícia chega até Jesus e ele, ao receber, ele diz que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Há um evento acontecendo, há uma situação de dor e sofrimento, mas Jesus demonstra também o propósito. Isso é preciso pairar em nossas mentes, que há situações e os eventos das nossas vidas, sejam eles físicos, sejam eles de dor ou de sofrimento, Deus tem os seus propósitos. A razão que Jesus diz é que o propósito dessa doença e dessa enfermidade e dessa morte é sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amados irmãos, essa passagem que nós estamos lendo, nós não encontramos em nenhum outro lugar
prova tão clara do poder de Jesus. Mas o mesmo Jesus que aponta que tem poder sobre a morte, o mesmo Jesus que diz que tem poder para tirar o morto e trazer a vida, o mesmo Jesus que as Escrituras diz que tem poder para nos dar a vida eterna e nos ressuscitar, que nós vamos ver, é o mesmo Jesus que nos diz também que durante essa caminhada nós passaremos por sofrimentos, nós teremos aflições, nós enfrentaremos dores e provavelmente, se ele não voltar, nós também morreremos e estaremos com ele. João tem um objetivo claro: mostrar o Logos que invade o túmulo, que transforma aquele que estava morto, trazendo de volta à vida, com o objetivo principal: não a família, não exclusivamente Marta e Maria e a sua dor, mas principalmente porque vivemos e morremos para a glória de Deus. O Senhor será sempre glorificado em qualquer ação durante essa caminhada das nossas vidas. Portanto, o objetivo final é importante. Nós chegaremos à eternidade, se morremos, seremos ressuscitados. Mas é importante lembrar que durante essa caminhada, seja no momento de dor, seja no momento de sofrimento ou de alegria, o Senhor será glorificado. Jesus não deixou de lhe amar porque o sofrimento bateu à sua porta. Jesus não deixou de lhe amar porque a morte bateu à sua porta. Ele continua sendo Deus. O ponto central que João quer trazer para nós é que Deus não é apenas o consolo diante da morte, Ele é a própria fonte da vida. E por possuir autoridade soberana e eficaz sobre a morte, sua palavra não apenas anuncia a vida, mas cria. João mostrou isso e vai no desenrolar desse texto mostrar para nós que esse Deus venceu a morte e vence até os dias de hoje, porque Ele é Senhor e Ele deve ser glorificado. Se nós aprendemos que as aflições são instrumentos para a glória de Deus, conforme o texto que nós lemos, e João não romantiza essa aflição, ao contrário, ele mostra que mesmo Lázaro sendo amado por Jesus, ainda assim o sofrimento bateu à sua porta. O texto vai nos mostrar que esse sofrimento, essa dor, é para a glória do Senhor Jesus. Se nós continuarmos, e isso precisa ser lembrado aos nossos corações, que a presença de Cristo não exclui o sofrimento. Deus não é medido pela ausência da dor, mas pelo propósito redentor nos momentos de dores. Isso precisa ser lembrado para nós, porque na pós-modernidade, o contexto atual, muitas vezes é pregado que há uma ausência de sofrimento, ou que de alguma maneira nós não precisamos sofrer, ou se sofremos é porque estamos em pecado. Puxa vida, vai estar todo mundo morto, porque está todos em pecado, todos pecaram, todos continuam pecando. A graça de Deus é o que nos mantém em pé. Por isso, essa enfermidade que é relatada aqui é para a glória do Senhor. Mas se o Senhor também, para além disso, tem propósito nas aflições, Ele também diz que Ele tem propósito no tempo. Os versículos 6 a seguir, vai trazer que quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias. Jesus fica na região do Jordão por mais 2 dias. Veja que Jesus sabe o tempo certo de todas as coisas. O tempo
na perspectiva do Logos, é sempre perfeito. Na nossa perspectiva, não. O esperar para nós é muito difícil. Nós somos desafiados todos os dias a conter a nossa ansiedade diante da espera. É preciso reconhecer que Jesus tem um tempo certo para as nossas vidas. O atraso do Senhor Jesus parece aparente, mas é parte do seu propósito. Ele continua dizendo aos seus discípulos e convidando eles a voltar à Judeia. Versículo 7 diz: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos ficaram apavorados. Por quê? A razão disso é: a Judeia era um lugar naquele momento perigoso para Jesus. Ele já tinha sido hostilizado, apedrejado, ou uma tentativa de apedrejamento. Mas Jesus traz uma resposta muito interessante para os discípulos a partir do versículo 9 e faz uma metáfora, dizendo que o dia tem 12 horas e quem anda durante o dia não tropeça, e que a noite também ela tem essas mesmas 12 horas, mas quem anda à noite vai tropeçar. Por que Jesus então fala isso? Porque Jesus estava dizendo aos seus discípulos: a minha hora o Pai sabe, o tempo certo eu e o Pai também sabemos. Portanto, não se preocupe em voltar, nós vamos lá porque há uma razão: o nosso irmão Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. O argumento dos discípulos é: Jesus, se ele dorme, então ele está salvo. Mas Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, e eles não tinham entendido. Então Jesus fala claramente: Lázaro morreu. Lázaro está morto. E por vossa causa eu me alegro. Versículo 15. Justamente porque para aqueles e vocês possam crer. Tomé então resolve dizer: tudo bem, Jesus, vamos lá contigo, vamos morrer. Ironicamente, ele não reconhece, através da sua incredulidade, que o Senhor continua controlando o tempo. O Senhor continua controlando a história. O Senhor continua governando cada ação das nossas vidas. Meu amado irmão, talvez você está à espera de algo de Deus. Em algum momento também, como eu ou como qualquer um, pode se questionar: Deus não irá me responder. Mas é preciso entender que Ele é Senhor do tempo, porque Ele criou o tempo, para que homens e mulheres como eu e você pudéssemos compreender o mínimo da sua eternidade e possamos viver para a sua glória. Portanto, o Logos não vai reagir à necessidade. O Logos vai governar a história. Jesus não trabalha de forma reativa, de acordo com a nossa necessidade. Ao contrário, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Descansar na presença do Senhor é entender que Ele sabe. Por isso, no Sermão do Monte, no capítulo 6, do versículo 25 a seguir, ele vai relatar que nós não deveríamos andar ansiosos com coisa alguma. E ele nos convida, inclusive, a um ato de observação. Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não plantam, mas o Senhor as sustenta. Elas sabem que Deus cuida, sustenta e governa. Nós também precisamos reconhecer que o Logos não vai reagir à minha e à sua necessidade, mas ele vai governar de forma clara, objetiva, mesmo como num caso desse, que ele vai diante do túmulo e tira o morto de lá, no tempo e na hora certa.
Deus governa e determina todas as coisas no seu tempo, porque Ele é Deus. Por isso não tenha medo. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo de crer nas promessas do Senhor e na sua palavra. Não tem uma resposta como a de Tomé, irônica, não tem mais jeito para nós, vamos morrer mesmo. Jesus estava presente. Versículo 17, Jesus continua, mostrando que o Logos se revela também como a ressurreição da vida. Ele chega então ao local onde Lázaro havia sido sepultado e já estava há 4 dias. Ora, Betânia era uma cidade próxima a Jerusalém. O texto diz que Marta sai ao seu encontro quando soube que Jesus estava chegando e disse, versículo de número 21, Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, esse acontecimento, nós não estaríamos tratando sobre ele. Meu irmão não teria morrido. A resposta de Jesus é maravilhosa, mas eu sei porque eu estou aqui. Jesus declara, teu irmão há de ressurgir. A réplica de Marta é, eu sei, Senhor, ele há de ressurgir no último dia. Há uma discussão teológica aqui. Marta sabia que Jesus era Senhor para o fim. O problema é que Marta não sabia que o Senhor era Deus e o Logos para o agora. Ela entendia que Jesus chegaria no último dia e traria a ressurreição, mas ela não conseguiu compreender ainda que Jesus estava ali presente e ele era Senhor para o agora. E a resposta de Jesus então é, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus agora então tira o foco do futuro e traz para a sua presença. Jesus agora tira toda a perspectiva da ressurreição apenas no futuro e coloca nele a possibilidade da vida. Veja que a vida, Jesus está dizendo, não é apenas um evento futuro, mas ele redireciona para a sua pessoa. Marta estava crendo nessa ressurreição escatológica, mas Jesus estava deslocando a sua esperança futura, trazendo para si, mostrando que Jesus também atua no agora. Aqui está uma esperança maravilhosa para nós, irmãos. Quantas vezes estamos chorando, desesperado, crendo que o Senhor não está mais atendendo ou falando. É preciso tomar cuidado, porque talvez nós não estamos ouvindo. A sua palavra continua falando aos nossos corações, nos ensinando todos os dias e dizendo, sim, eu sou o Senhor da eternidade, mas eu não abandonei a sua vida. Eu não deixei você só. Nós não vivemos um deísmo, onde Deus criou todas as coisas, colocou a humanidade e abandonou a sua criação. Nós somos sustentados, governados, guiados pela mão poderosa desse Cristo Jesus, que conduz a nossa história para nos garantir salvação eterna. Sim, mas não estamos só nessa caminhada. Jesus está dizendo a Marta, você precisa entender que eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida que está no futuro, mas que está aqui também. Jesus não para por aí. E ele continua descrevendo, ensinando e mostrando para Marta o seu propósito e a razão do que
ele estava e por que ele estava ali. Ele continua a partir do versículo de número 29, dizendo: ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, porque, ou melhor, versículo 28, tendo dito isso, retirou-se e chamou sua irmã Maria, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia aonde Maria a avisara, ou avistara com ele. Os judeus que estavam com ela também se deslocam em direção a Jesus e ambos vão ao encontro de Jesus. Quando Maria chega aonde Jesus está, a partir do versículo 32, a primeira atitude dela é lançar-se aos pés de Jesus, dizendo também: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, Jesus, vendo-a chorar, assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito. E a pergunta de Jesus é: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus se compadece também do sofrimento de Maria e de Marta, da dor. E é interessante, porque assim como no versículo 33, Maria chora e aquelas pessoas também choram, Jesus também, mostrando a sua humanidade, mostrando que ele também era sofredor e que conhecia as dores dos homens. Mas é interessante que o verbo grego aqui para chorar, do versículo 35, não é o mesmo do versículo 33. Enquanto no versículo 33 a perspectiva é de um choro desesperador ou de um choro contratado por aquelas mulheres que pranteavam, o choro de Jesus é um choro de quem sabia que aquele amigo tinha partido e o seu coração estava triste, mas que havia esperança. No choro de Marta e Maria não havia esperança para o agora. Jesus chora sabendo que o Senhor controla todas as coisas. Não chora apenas pela amizade, chora também pela situação. Alguns comentaristas dizem que Jesus chora pela condição humana, o estado que o homem chegou por causa do pecado. Vejam, meus irmãos, é importante nós relatarmos tudo isso para nós compreendermos o que o Senhor deseja fazer nesse ato milagroso. Chegamos a esse momento decisivo em que Jesus está agora diante do local onde Lázaro estava sepultado. E Jesus está pronto a conceber e a fazer um milagre. Mas é importante que Deus mova em nossos corações o entendimento de que, para desfrutar das bênçãos de Deus, é preciso também compreender que somos chamados à obediência. E aqui o versículo 39 começa a nos ensinar algumas coisas importantes para nós. Veja, a primeira ordem de Jesus é: tirai a pedra. Há pranto, há dor, há sofrimento, mas Jesus dá uma ordem e Jesus convoca a obediência. Não havia limitação para Jesus em tirar uma pedra, mas Jesus convoca aqueles que hão de crer a viver uma vida de obediência. Aqui tem a responsabilidade humana, aqui tem o nosso dever de obedecer, e é necessário que nós possamos olhar e entender que a grande dificuldade para muitos na responsabilidade humana e na soberania divina é que, quando nós queremos entender a responsabilidade humana a partir de uma pseudo-divindade, nós falhamos. Mas quando nós entendemos que a responsabilidade humana
baseia-se na obediência daquilo que o Logos, daquilo que a palavra estabeleceu. Estamos tranquilos, estamos calmos para viver e obedecer e cumprir o nosso papel naquilo que o Senhor estabeleceu. A pedra não era o obstáculo. Jesus apenas diz àqueles que estavam por perto: tirai a pedra. Marta, mais uma vez, com o coração ainda incrédulo, achando que Jesus estava querendo olhar o seu amigo, diz a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus não estava preocupado com a decomposição. Jesus não estava preocupado com o cheiro. Jesus queria mover discípulos e multidão a crer nele. Esse milagre seria extraordinário. Homens e mulheres passariam a crer, tal como outros não. Mas Jesus dá essa ordem. E no versículo 40, a resposta de Marta, se faz necessário novamente Jesus dizer: não te disse eu, se credes, verás a glória de Deus? Em nenhum momento do capítulo 11 nós encontramos essa fala de Jesus. Mas Jesus precisava dizer, porque em algum momento ele já tinha dito a Marta. Estava dizendo a ela: você crer que o Logos da vida não está apenas na eternidade e no futuro, ele está aqui? Você pode crer nisso agora? Você crer que o Senhor ainda governa essa história? Perceba que, ao compreender, Marta dá a ordem, e aqueles que estavam perto tiram a pedra. E Jesus levanta então os olhos e ora ao Pai. E Jesus ora não porque lhe faltasse poder para dizer ao morto: saia para fora, mas ele ora para que aqueles que ali estavam soubessem que ele era o Filho de Deus, que a sua identidade era a identidade do Pai, que ele era Senhor da vida, assim como governava também a morte. A morte não poderia segurar ninguém no túmulo. Jesus precisava dizer para Marta, para Maria e para aqueles que o cercavam, que diante do Logos, que produz vida, que pela sua palavra cria todas as coisas, a única opção para a morte era devolver os seus mortos. Jesus estava declarando para eles: eu sou a ressurreição e a vida. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro obedece. A morte não pôde segurá-lo, assim como não pôde segurá-lo o nosso Cristo. Porque o Logos, que produz zoe, vida, estava na presença da morte, na presença do túmulo, e nada pôde o deter. Meus queridos, aquele que estava morto saiu, tendo os pés amarrados e ligados. Ele, pela ordem de Jesus, é desatado e vai. Alguns que estavam ali creram, outros não. Alguns creram em Jesus, outros foram falar aos fariseus daquilo que Jesus tinha feito. O que eu pretendo com esta mensagem hoje trazer para você? O tema que eu coloquei para nós refletirmos é quando Deus ordena a vida. E eu quero caminhar para o final refletindo com você, nesse exato momento, sobre
o quanto Deus tem governado a sua vida e o quanto você tem ouvido a voz de Deus. E quero trazer de forma muito simples um entendimento para você, para que nós possamos caminhar para o final. Fiz questão de relatar todos os versículos para que houvesse um entendimento muito importante para você. O que é para mim? Por vezes, nós precisamos nos perguntar quais áreas das nossas vidas o Logos precisa trazer vida. A palavra do Senhor precisa agir. Qual parte da minha vida e da sua vida o Senhor precisa entrar como Logos e vivificar, trazer vida? Veja, Jesus, durante essa história, esse fato, primeiramente ele fala com os seus discípulos. E os seus discípulos não ouvem, não entendem. Jesus diz a eles: olha, nosso amigo dorme. A resposta dele é: se ele dorme, está tranquilo, está salvo. Mas Jesus estava falando de morte. Jesus fala com Marta: Marta, não se preocupe se eu estou aqui ou se eu não estava. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta debate em um contexto teológico dizendo: eu sei, eu creio. Mas não compreendeu que ele estava presente ali agora. E ele era o Senhor que governa todas as coisas. Jesus também fala com aqueles que estavam diante do túmulo: tire a pedra. E Marta: não tire, porque já cheira mal. Não tire, porque já está em decomposição. Mas, meu irmão, perceba uma coisa que o texto traz para nós. Jesus fala com os discípulos, eles não ouvem direito. Jesus fala com Marta, ela não ouve direito. Jesus fala diretamente para aqueles que estavam perto dele: tire a pedra. E a contestação: não houve. Meu amado irmão, Jesus fala com 3 grupos de pessoas, mas o único que ouve é o morto. Jesus fala com vivos, mas só o morto escuta. O morto escuta porque o Logos é Senhor da vida. Ele é Senhor que governa todas as coisas. Ele não está preso às limitações humanas. Ele não está preso às restrições que eu tenho para a vida e que você tem. Ele é Senhor que governa todas as coisas. Por isso, às vezes nós estamos vivos demais. Estamos preocupados demais, enquanto o Senhor está dizendo: eu estou aqui para você. Eu posso ser o Logos de vida no teu casamento. Eu posso trazer vida onde você já acredita que está morto. Mas para isso é necessário que possamos morrer para nós mesmos, para ouvir a voz do Senhor. Talvez você precisa ouvir agora que o Senhor ainda é vida para o teu filho. Que você tem orado há tanto tempo, tem esperado, e parece que a coisa não acontece. Jesus continua sendo o Logos, Jesus continua sendo a palavra viva. Você tem em suas mãos agora a palavra, o Logos que fala todos os dias conosco. Mas talvez seja necessário que morramos para nós mesmos, para ouvir a voz do Senhor. Para entender que há consolo do Senhor em meio ao sofrimento, porque Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Ele continua governando todas as coisas. Se as aflições é o que nos nivela e que todos nós passamos, o Logos, a palavra que é viva e eficaz, também é a verdade que consola e sustenta as nossas vidas até a eternidade.
A pergunta que você tem que fazer é: você tem ouvido? O Senhor está nos falando todos os dias através da sua palavra. Quando no seu devocional você abre e lê, o Senhor está falando. Quando você vem a uma escola bíblica e aprende, o Senhor está falando. Quando você ouve uma exposição bíblica, o Senhor está falando. Quando você estuda teologia, o Senhor está falando. Porque tudo se baseia na palavra, no Logos que fez todas as coisas e que deixou ela escrita para cada um de nós desfrutarmos da sua presença. É fato que em breve chegaremos à eternidade, mas na peregrinação e na caminhada, o Logos continua falando: eu estou aqui por você. Confie. A caminhada não precisa ser um desespero. O Senhor continua sendo Deus. Você não está só. Talvez nós precisamos apenas ouvi-lo. Reconhecer que Ele é Senhor sobre tudo e todos. Que Ele governa independente. Portanto, meu irmão, se Ele é o Logos que governa a morte, Ele também é o Logos que governa a sua história. Se o capítulo 11 nos conduz a um ponto mais extremo da existência humana, um axioma, a morte. Se a morte representa o limite absoluto da experiência humana, é o momento em que todos os nossos projetos estão encerrados, tudo que nós planejamos foi-se embora. É exatamente ali que o Logos se revela como Senhor das nossas vidas. Ele está governando a história até o último dia da sua vida. Ele está dizendo para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se no abandono da sua vida emocional que você sente, que você passa, você imagine que está só, lembre-se, o Senhor está contigo. Nós não estamos só. Nós não estamos jogados ao vento. Como diz o reverendo Robson, nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não estamos perdidos. Nós temos Cristo como Senhor das nossas vidas. Portanto, João capítulo 11 ensina, através dessa história, que essa história que nós vivemos não está nas mãos do acaso, mas nas mãos daquele que sustenta e governa todas as coisas. O mesmo Deus que chamou, o mesmo Logos que chamou a Lázaro, é o mesmo Logos que sustenta o curso da minha vida e o curso da sua vida. Portanto, se às vezes é difícil ouvir a voz de Deus em meio à dor, eu te convido a se apegar à verdade do Evangelho. A primeira aplicação nos afirmou que o Senhor é soberano, como Logos, que governa e confronta qualquer experiência humana. A dor, muitas vezes, abafa a nossa percepção de que o Logos está falando aos nossos corações. Meu amado irmão, eu não sei qual é o teu sofrimento ou qual é a tua dor. O que eu sei é que há um Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e hoje está à destra do Pai, que governa essa história
está dizendo para você: você não está só diante das aflições. Essa é a percepção de Abacuque, depois da sua dor e das suas reclamações. É essa percepção que Abacuque no capítulo 3 vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte tudo, ainda que a dor seja incontável, o convite da verdade, da voz do Logos, é te dizer: ainda que tudo isso aconteça, se alegre no Senhor. Ele está contigo. Você não está só. Ele é Senhor da sua vida. Você não está numa peregrinação sem saber para onde ir. Você tem direção. Acalme o teu coração. Acalme o teu coração diante daquele que é Senhor da vida. Acalme o teu coração. Ore a Deus agora. Te convido a orar e apresentar-se diante de Deus. Senhor, Tu és a esperança para as nossas vidas. Tu és o Senhor sobre tudo e todos. Por esta razão nos colocamos diante de Ti, sabendo e crendo que nós não estamos sós. Nós entendemos de forma clara que quando o Senhor está presente, a dor e o sofrimento é consolado pela sua presença. Mas isso também não significa que a tua ausência precise gerar desespero, porque a tua palavra é viva. E o Senhor ordena a vida em nossos corações. Por isso, Pai, nós oramos nesse dia, mais uma vez, pelo Teu povo que se reúne neste lugar. Tu és Senhor das nossas vidas. Assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.